Oi, eu sou o Leonardo, professor de História, e estou produzindo uma série de aulas para te ajudar a se preparar para o Enem desse ano. Se você está estudando para o Enem, vestibulares ou concursos, dá aquela fortalecida, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para apoiar o meu trabalho. Então bora para a aula, que é a aula de hoje faz parte do módulo de Brasil Colônia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da administração portuguesa. Portugal, então, já estava pouco disposto a investir recursos aqui no Brasil. Então a gente estava saindo ali do período do descobrimento, né, ou da chegada dos portugueses ao Brasil, e aí eles ficaram mais ou menos de 30, 34 anos explorando apenas o pau-brasil. Portugal não tinha interesses naquele momento em explorar a colônia de alguma maneira, porque eles não encontraram aqui pedras preciosas, não encontraram nada de grande valor, com exceção do pau-brasil. Então foram 30 anos, 3 décadas de exploração apenas do pau-brasil. E aí tinha também algumas formações de engenhos, uma outra pessoa ali, um outro colono que estava tentando produzir alguma coisa ali de cana-de-açúcar, mas de modo geral, a grande aposta naquele momento, já que não havia ouro, era a cana-de-açúcar. Então Portugal não estava tão disposto, né, a investir recursos aqui no Brasil, então ele resolveu transferir essa obrigatoriedade, resolveu transferir essa responsabilidade para outras pessoas, para particulares, ou seja, o Estado português, a coroa portuguesa, ela não iria explorar a colônia. Então, em 1534, o rei Dom João III vai ordenar a divisão do território brasileiro em 15 grandes porções de terra. E essas porções de terras elas vão ser chamadas de capitanias ou donatárias. E ele vai entregar, é isso mesmo, ele entrega esses territórios, essas porções de terras para 15 pessoas que se habilitaram ao empreendimento. E aí eles vão ser chamados de capitães ou de donatários. E tinha algumas características, né? Tinha algumas exigências. A primeira é que todo o valor investido eram dos donatários. Então, o governo português ele só cedia a terra. Ele não colocava dinheiro aqui de alguma maneira. Então, as pessoas que aceitavam esse empreendimento, aceitavam essa oferta do governo português, deveriam ter dinheiro suficiente para formar a capitania de alguma maneira. Eles eram nomeados pelo rei, e o donatário ele era a autoridade máxima dentro da capitania, e com a sua morte a administração passava a ser dos seus descendentes. Então, por esse motivo, as terras eram chamadas de capitanias hereditárias. Então, daí vem o nome, né, de capitanias hereditárias, ou seja, o donatário morria, o seu filho assumia a administração dessa terra. E os donatários eles tinham apenas 2 documentos, né, que formalizavam o negócio de alguma forma. Então, o primeiro documento que formalizava esse negócio era a carta de doação. Então, o primeiro documento, carta de doação. Então, o que a carta de doação fazia, né? O que ela dizia, na verdade? Ela dava ao donatário a posse hereditária da capitania. Lembrando que os donatários, pessoal, eles não eram proprietários da capitania. Eles só tinham o direito a uma pequena porção de terra. O restante, né, todo o restante do território da capitania era português. Então eles tinham, só que eles tinham o direito de administrar toda a capitania e explorar ela economicamente da forma como eles achassem mais interessante. E o segundo documento que eles tinham direito era a carta foral. Então, deixa eu colocar aqui, carta foral, que ela estabelecia os direitos e os deveres dos donatários relativos à exploração da terra. Então, eles tinham alguns direitos e alguns deveres, e a gente vai falar deles agora. O primeiro são os direitos dos donatários. Então, o que eles podiam fazer ali nas suas porções de terras? A primeira era
criar e distribuir, criar vilas e distribuir terras. Essas terras, elas ficariam conhecidas como sesmarias. Então, vou colocar esse nome aqui para você, ó. Sesmarias, certo? Então, era isso aqui, que eram essas porções de terra dentro das capitanias. E eles podiam distribuir para quem eles desejassem e pudesse cultivá-las. O principal objetivo era cultivar a terra. Os donatários também eles tinham plena autoridade sobre a capitania, uma autoridade tanto judicial como também administrativa. Eles também poderiam escravizar os indígenas por meio de um mecanismo chamado de guerra justa. O que era isso, né? Aqueles índios que não aceitavam ser catequizados de alguma maneira, eles poderiam ser escravizados. O governo português, ele não, de certo modo, ele não incentivava tanto a escravização dos indígenas, mas ele dizia o seguinte, que aqueles que recusassem a doutrina católica, que recusassem a catequese, poderiam ser escravizados à força. E esse processo, esse mecanismo, ganhou o nome de guerra justa, né? Então obrigava esses indígenas a trabalhar nas lavouras. Eles também podiam enviar até 30 índios escravizados por ano para Portugal, poderiam receber 5% dos lucros sobre o comércio do pau-brasil. Então, olha só, gente, só 5%. Só que eles tinham também deveres, né? Então, os donatários eles tinham algumas obrigações para cumprir junto ao rei de Portugal. Os primeiros, né, as primeiras contrapartidas eram de 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra. Então, tudo que eles produziam dentro da capitania, 10% do lucro obtido era da coroa, era de Portugal. E 1/5 dos lucros sobre metais e pedras preciosas que fossem encontrados. E também Portugal tinha um monopólio da exploração do pau-brasil. Então não compensava para os donatários explorar o pau-brasil. Nessa divisão de direitos e deveres, dá para a gente perceber que o rei de Portugal pegava para ele os melhores benefícios que a terra poderia oferecer naquele momento. Já as despesas necessárias à mão de obra, à colonização, ficava toda por conta dos donatários. Então não era uma exploração muito justa. E isso foi um dos problemas que fez com que as capitanias hereditárias não fossem adiante, não não fossem bem desenvolvidas, né? Então, se a gente analisar as capitanias só pelo viés econômico ou pelo ponto de vista econômico, a gente vai perceber que poucas progrediram e tiveram lucros. Então, as principais, né, que a gente sempre fala, é da capitania de Pernambuco e da capitania de São Vicente, principalmente por conta da produção do açúcar. As outras capitanias, elas não prosperaram em decorrência de vários fatores que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, pessoal, terras extensas, tá? Então, o que acontece? As capitanias eram muito grandes, então você pega todo o litoral brasileiro praticamente e divide ele em 15 fatias. Então você tem ali grandes extensões de terra. Os donatários, eles não tinham o dinheiro suficiente para explorar todo esse território. Então eles exploravam uma parte muito pequena do território que não trazia tanto lucro assim, né? E aí muitos acabaram perdendo o interesse pelas capitanias, porque eles acreditavam que o retorno financeiro não compensaria o trabalho empenhado e o capital investido ali na produção. Alguns donatários nem saíram de Portugal, eles nem chegaram a tomar posse das suas capitanias. Outra questão que os colonos também tinham de enfrentar era a hostilidade dos grupos indígenas, né? Os indígenas não estavam felizes com a chegada dos portugueses, não, né? Então eles tinham que enfrentar essa hostilidade dos grupos indígenas que estavam resistindo a essa dominação portuguesa. Para muitos índios do litoral, a luta era a única forma de se defender da invasão das suas terras
e da escravidão que o conquistador tentava impor. Né? Então, eles revidavam de diversas maneiras. Tá? Tinha também alguns problemas de comunicação, alguns problemas de isolamento. As capitanias elas eram grandes porções de terra, elas ficavam muito longe uma das outras e não havia meios de transporte, né? Era tudo muito precário, não havia estradas, não havia outra forma de você chegar à sua capitania a não ser pelo mar ou andando em condições bem precárias. Então as capitanias elas viviam isoladas entre si e entre Portugal. Se você pensar que naquela época uma viagem entre a Bahia, o litoral da Bahia, até chegar em Portugal, ela demorava em média 2 meses de navegação. Então, era 2 meses para ir, 2 meses para voltar. Você gastava praticamente 4 meses só de viagem, fora o tempo de preparação, fora o tempo que você ficava lá em Portugal. Então era muito difícil chegar até algum tipo de apoio. E além disso, né, nem todas as capitanias elas tinham solo fértil para a produção, pessoal, do que? Da cana de açúcar. Tá? Era isso aqui que dava dinheiro na colônia naquele momento. Porque o pau-brasil só Portugal poderia explorar. Não se encontravam ouro facilmente. Né? No litoral não tinha ouro, ninguém encontrava jazidas de ouro. Então, qual que era a melhor maneira de se ganhar dinheiro por aqui? Produzindo cana-de-açúcar. Só que você precisa de um solo propício ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, não eram todas as capitanias que tinham esse solo fértil, né? Então, restava aos donatários tentar explorar o pau-brasil de alguma maneira, só que nessa atividade a participação dos donatários no lucro ela era muito pequena, então ela não compensava, né? Portugal remunerava muito mal aqueles que exploravam o pau-brasil. E aí você está num lugar que você é mal remunerado, que você não consegue produzir o que dá dinheiro, então os caras foram desistindo e largando para lá. Se a gente pensar em todas essas dificuldades, o sistema de capitanias hereditárias ele fracassou por conta disso, mas ele deu algumas bases, né, para a colonização. Então, quando Portugal resolve colocar o governo geral, eles vão utilizar algumas das estruturas que as capitanias criaram, né? E as capitanias também foram responsáveis por formar algumas ilhas, por formar alguns territórios aqui dentro, algumas cidades aqui dentro do Brasil, como é o caso de São Vicente, Porto Seguro, Ilhéus, Olinda e até a cidade de Santos. Então, tudo isso foi responsável, né, por fazer com que as capitanias pudessem dar certo de alguma maneira. Aliás, fez com que as capitanias não dessem certo. Bom, agora a gente vai resolver algumas questões, né? Vamos resolver uma questão para a gente reforçar esse conteúdo. A questão é de uma prova de vestibular, caiu em 2009, e então vamos ler o comando da questão e ver as alternativas. Ele vai dizer o seguinte: durante o período colonial, para melhorar a organização, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, que foi o que eu expliquei. O território ele foi dividido em faixas de terra, foram 15 capitanias, e foram doadas aos donatários. Eles podiam explorar os recursos da terra, porém ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo de cana-de-açúcar. Com base nesse entendimento, vamos analisar as afirmações abaixo. Então, são 4 afirmações, a gente vai ler de acordo com o que eu expliquei, para a gente poder encontrar aí uma resposta. Então, no geral, o sistema de capitanias hereditárias, ele fracassou, né? Então, sim, o sistema ele vai fracassar em função da grande distância da metrópole. Foi uma das coisas que eu acabei de falar, né? Agora por último, né? Então, a distância da metrópole, o isolamento era muito grande. Da falta de recursos e dos ataques dos indígenas. Sim, eu também falei, né? Que os indígenas, eles revidavam, né, essa invasão do território. As capitanias de São Vicente e de Pernambuco foram as únicas que apresentavam resultados satisfatórios graças aos investimentos do rei e de empresários. Então, essa aqui eu acredito que sim, é uma resposta, é uma afirmação correta.
Número 2. A capital do Brasil nesse período foi Olinda. Opa, Olinda. Olinda nunca foi capital do Brasil, tá, pessoal? Pois a região Nordeste era mais desenvolvida e rica do país em função da agromanufatura açucareira. Essa afirmativa ela é correta da vírgula para frente. A região do Nordeste, sim, era bem desenvolvida e tinha muito dinheiro nesse momento. Mas Olinda não foi capital do Brasil, tá? Após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil o governo geral. Sim, isso aconteceu. Era uma forma de centralizar e ter mais controle da colônia. O primeiro governador foi Tomé de Souza, que recebeu do rei a missão de combater os indígenas rebeldes, aumentar a produção agrícola no Brasil, defender o território e procurar jazidas de ouro e de prata. Sim, tá? Eu ainda não falei sobre o governo geral, né? Isso vai ser no próximo vídeo, mas sim, isso aqui aconteceu. E também a gente tem aqui a afirmativa número 4. Também existiam as câmaras municipais, que eram órgãos políticos compostos pelos homens bons. Estes eram os ricos proprietários que definiam os rumos políticos das vilas e das cidades. O povo não podia participar da vida pública nessa fase. Sim, também é uma alternativa correta. Então a gente tem aqui como alternativas corretas a afirmativa número 1, a número 3 e a número 4. Então a alternativa correta aqui é a letra B. Tá? Então o sistema de capitanias hereditárias fracassou em função da grande distância da metrópole, pela falta de recursos e dos ataques dos indígenas. Ela também fracassou, né, e o fracasso dessas capitanias propiciou que o governo português estabelecesse um governo geral e também fez com que os rumos políticos do Brasil fossem definidos por uma pequena elite, né? O povo, as pessoas praticamente não participavam do governo. Então a alternativa correta é a letra B. Bom, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, deixa sua pergunta, se você gostou do vídeo ou não, o que você acha que a gente deve melhorar e tal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo aqui do preparatório para o Enem. Grande abraço.